Shalom a todos, aqui é a Moriá, sou da escola Kibel Torah Sinai e hoje eu vim falar sobre a mais nova obra do Moré André Rosa, que se chama Almas Bíblicas. Esse livro vai abordar sobre os arquétipos dos personagens da Torá, vai abordar sobre o Tikkun, a correção, a retificação da alma, sobre gematria, sobre esses códigos espirituais que estão ali inseridos nessa jornada espiritual, na árvore cabalística, através de números, letras sagradas. Então é um livro que realmente vai destrinchar informações profundas da Kabbalah. Então eu venho aqui recomendar essa obra, está incrível. Eu tive a honra, de conhecer esse livro através do nosso Moré André Rosa, e ele me concedeu a honra de diagramar o livro, realizar a diagramação. E enquanto eu realizava a diagramação do livro, eu realmente tive experiência, tive nova percepção da realidade. Então é um livro incrível. Então é um livro que realmente vai desenvolver ali o nosso Da'at e realmente irá destrinchar informações profundas da Kabbalah. Então realmente está um livro assim recheado de informações importantes, E está um livro bem profundo mesmo. Então recomendo a leitura de Almas Bíblicas. E eu agradeço aqui ao Moré André Rosa e agradeço também à escola Kibel Torah Sinai por essa honra e por esse livro maravilhoso. Shalom a todos. O primeiro capítulo. Te darão aqui 4 a 5 capítulos da leitura desse assunto sobre barba, e aqui nós estamos no primeiro capítulo. O Rabi Shimon diz que o livro oculto consiste de 5 capítulos, contido em uma grande câmara que preenche toda a terra. No entanto, somente aquele que entrou na sabedoria, lê-se sabedoria que Rohimá, e saiu dela em paz, pode ver toda a sabedoria naquele livro. Ele conta uma parábola para ilustrar seu ponto sobre alguém que compreende generalidade da sabedoria, mas não conhece as delícias e iguarias que derivam dessa generalidade. O livro oculto pesa sobre balanças, as grandes balanças na cabeça de Atik, que equilibram todas as coisas. Atik, devemos lembrar que Atik Omin, do livro de Daniel, é um ancião de dias, que já foi explicado por nós. Equilibram todas as coisas, ficam sabendo da morte dos antigos reis, da terra de ter sido tornada nula naquela época, e dos 6.000 anos que o mundo existe. Embora o mundo antigo tenha sido destruído em 12 horas, o 13º será estabelecido como misericórdia e será renovado como antes. Durante o 7º milênio, somente Hashem será exaltado nesse dia. O Rabi Shimon compara a primeira visão de Ezequiel com o primeiro verso de Bereshit, que contam a história da criação. A existência de todas as sefirotes nesse contexto são trazidas para a discussão. O livro oculto fala da criação das coisas de uma maneira que é oculta para o homem comum. A advertência é dada contra qualquer um que tentaria contar sobre isso sem entender. Mas o justo é o fundamento do mundo e a sabedoria
na justiça que é vital para a estrutura do nosso mundo. O que é o livro oculto? Rabi Shimon disse, há 5 capítulos contidos em uma grande câmara que enche toda a terra, toda Eretz. E o Rabi Yehudá disse, se estes incluem toda a sabedoria, então quem são os melhores? E não há necessidade de estudar mais. O Rabi Shimon disse, isto é verdade, para aqueles que entrou na sabedoria em Rohimá e saiu dela em Shalom, em paz. Ele pode ver aqui a incorporação de toda Rohimá, ou sabedoria. Mas não é assim para quem não entrou nessa Rohimá e saiu dela, né, em paz. Isso é comparado ao homem que vivia nas montanhas e não conhecia os habitantes da cidade. Ele semeou trigo, então comeu o trigo cru, exatamente como era. Um dia, ele veio à cidade, onde foi levado como um bom pão, né? Então, ou foi servido, perdão, com um bom pão. Essa pessoa disse, o que é isso? Responderam-lhe, isso é o pão para comer. Ele comia e era delicioso ao seu paladar. Disse, de que isso é feito? Eles disseram, é feito de trigo. Depois, serviram-lhe biscoitos misturados com óleo e ele as provou. Ele perguntou, e de que são feitos esses biscoitos? Eles responderam, do trigo. Depois, ofereceram-lhe comida própria para os reis, amassado com óleo e mel. Ele disse, de que são feitos? Disseram-lhe, de trigo. E ele disse-lhe, eu certamente tenho tudo isso, porque eu como a essência de tudo isso, que é o trigo. Eu como trigo. Por causa dessa opinião, ele não aprendeu a fazer todas essas iguarias e não sabia das delícias do mundo. Assim, eles estavam perdidas para ele, essas iguarias. E assim também, com quem compreende a generalidade da sabedoria, mas não conhece as delícias e iguarias que derivam dessa generalidade. A gente deve notar que a palavra trigo é o ponto principal, né? E é o tronco aqui dessa ideia do que nós estamos falando e que nós devemos analisar a palavra trigo, como já fizemos em outros momentos, mas veja, a palavra trigo na Torá, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Deixa eu ver se aparece, não aparece, ó, Êxodo 34, 22. Diz aqui, ó, e farás para ti a festa de Shavuot das primícias da colheita do trigo. A palavra trigo aqui está no plural. Ratim, tá vendo? Exatamente como descrito aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui no singular. Mas a palavra aqui é rita. Vamos fazer aqui então uma análise mais rebuscada sobre o que está sendo descrito aqui. O trabalhar, não é o trigo, tá vendo? Porque a palavra raitá, que a gente está vendo aqui, ó, é trigo, né? Como se escreveria essa palavra? Na verdade, raitá não, ritá, gente, perdão. Acabei falando aqui, colocando uma sonoridade que não existe, veja. Ó, ritá, o rete, o tave, o tete, perdão, e o rei. Rete, tete, rei. Veja. Aqui nós temos, então, que pegar a palavra e fazer o quê? Transliterar para vocês entenderem. Veja, a sonoridade de CH faz som de RR, o T e o A. Veja, por quê? O pontinho aqui, ó, o iri aqui abaixo, ele tem aqui o papel de fazer com que tenha um som de I, tá vendo? Um pontinho aqui abaixo, olha. Então, ó, é ri, eu já sei que aqui é um I, não é?
e depois tá. Existe um pontinho dentro da letra Tet aqui, mas a letra Tet não é uma letra dupla. Então, esse sinal dentro dele, não é Dagesh, ele duplica a letra na palavra. Caso fosse transliterado, deveria ter mais uma letra aqui, ó, Ritá, seria assim, tá vendo? Então ela teria aí duas questões, essa palavra Ritá, por causa desse ponto que está dentro da palavra, tá vendo? Mas na hora que nós vamos fazer a gematria, ela pode ter essas duas gematrias, eu posso duplicar a numerologia aqui, porque o ponto duplica a letra. Vocês observam que, como na palavra Torá, o rei ele não vai para o final, não tem um H aqui no final na transliteração, não é? Por quê? Porque não tem uma pique aqui dentro, um pontinho. Se tivesse uma pique na transliteração, essa letra H, usual no nosso idioma, para a letra rei, ele deveria ser colocado. Nesse caso, não. Isso é só uma explicação. Mas a questão que nos leva agora a querer entender o conceito de irritar, que é a palavra trigo discutida ali naquele texto, é exatamente a sua gematria. Pois bem, nós temos aqui, olha, o rei que tem gematria de 5, isso nós já sabemos, não é? E esse 5, ele vai representar algo muito especial para a gente chegar ao núcleo exatamente da explicação cabalística em relação ao trigo, porque em todo o assunto o trigo foi colocado como uma parte principal, mas mesmo que a pessoa pudesse conhecer o trigo, não era usual para essa pessoa trabalhar o trigo. Veja, então tá, a gente tem aqui 8, 9 e 5, um padrão, não é? Parece um padrão de vai e volta, porque o 5 é a quinta letra, o Tet é a nona letra e o Het é a oitava letra. O Het representa o mês de Tammuz, nós sabemos sobre a destruição dos templos, etc. O Tet aqui, ele representa o mês de Leão também, o mês de Ave, não é? Tammuz, Ave, dia 17 de Ave, onde o templo foi destruído. Veja, começa... perdão, gente, 17 de Tammuz até 9 de Ave, não é? Exatamente assim que é. E depois tem a letra Rei, que é a representação de um mês também, o mês de Nissan, que vai acontecer muito depois, porque ele já passou, né? Ele está aqui atrás, ó, 3 meses atrás, fazendo toda uma estação. O sentido aqui é fazer a somatória, para entender o que é o trigo. Veja, 8 mais 9 mais 5, que é igual exatamente 22, que são as 22 letras hebraicas. A simbologia do apontamento do trigo dentro da Torá é isso mesmo, uma simbologia. Então, são a linguagem dos ramos, onde nós usamos essas metáforas. O Eterno usa metáforas, os sábios, através das letras hebraicas, acessaram essas metáforas e chegaram a escreveram esses mundos espirituais definidos exatamente pelo raminho de trigo. Mas não é, de fato, o ramo de trigo. Na verdade, ou são, na verdade, as letras hebraicas. Qual é a ideia ali? Alguém planta trigo, alguém estuda a Torá, mas ele não sabe como fazer o biscoito, o bolo, o pão. Quando alguém que planta o trigo, ou seja, estuda a Torá literal, ele não tem habilidade de pegar as letras da Torá e trabalhar com essas letras, então ele não tem todas as possibilidades que o trigo oferece, ou seja, que é a letra hebraica, que a Torá, nas câmaras, o assunto ali é sobre as câmaras, sobre os segredos da Torá, não são expandidos. A pessoa fixa a ideia de que trigo é trigo realmente, ou outros conceitos usados na Torá,
muitas vezes com nomenclaturas de animais, com nomenclaturas, né, de minerais, com outras nomenclaturas, trazendo tudo para um nível muito baixo, ou seja, para uma história literal. Então, a ideia é que ele vai no meio de sábios que estudam a Torá profundamente, e lá ele pergunta, olha, eu quero esse ensinamento. Você dá um ensinamento, aquele ensinamento, ele liberta a alma da pessoa, porque ele é um ensinamento cirúrgico, ele não é um ensinamento nem filosófico, nem psicológico, ele é um ensinamento que liberta a alma de conceitos que não são ideais para a Torá. Ele não te leva realmente ao núcleo verdadeiro do que o trigo pode fazer, nesse caso, uma metáfora. E quando a pessoa, então, ela olha para isso, segundo o texto, ela não aprende a fazer, porque ela não tem interesse. O interesse dela é continuar, imagine, né, o trigo puro é horrível, cru, e não se diz nem se ele fez a farinha do trigo, porque não haveria sentido em ele fazer a farinha se ele não vai fazer outros produtos. Então isso é de onde sai todos os ensinamentos dos segredos da Torá. Veja, era um livro de segredos, e esse livro de segredos geraria todos esses sabores, todas essas guloseimas, todas essas coisas que são deliciosas para você comer. O fato aqui, lógico, não é em cima da literalidade, mas em cima das 22 letras, como a gente vê. E o homem que vivia lá em cima da montanha, infelizmente, ele não teria nunca a possibilidade de aprender isso. Pois bem, seguimos aqui com o texto. Aprendemos que o livro oculto é um livro que pesa na balança, ou seja, o livro que fala do peso das luzes nas balanças é chamado de livro oculto, porque a sabedoria na balança ilumina de baixo para cima, que é o caminho da ocultação. Este é o segredo demais, com humilde também, escondido é sabedoria. Mishlei 11:2. Antes havia um equilíbrio à direita e à esquerda, que é o segredo do masculino e do feminino. Não se olhavam cara a cara. Os antigos reis morreram e não tinham armas, e a terra, que é o segredo de Malhut, foi tornada nula. Toda a ideia aqui e o conceito é o conceito muito profundo do entendimento de Rava e Adão. Ou seja, Rava e Adão, eles estavam, num primeiro momento, um de costa para o outro, e eles não se comunicavam. Por que eles não se comunicavam? Entra aqui um conceito complexo de se entender. Eles não se comunicavam justamente porque não se tinha Torá. Não é? Então, o nosso Adão aqui, olha, que está do lado direito, ele ficava de costa para Rava. Veja, não existia uma conexão entre esses dois seres, tá vendo? E se nós temos usualmente uma árvore sefirótica, e nessa árvore sefirótica, não é? E ela segue o conceito aqui de se ter, não é? Várias e várias árvores, como a gente está vendo aqui, isso significa, não é? Que essas várias e várias árvores definidas aqui no texto, que como não há a questão da simbologia de conhecer esse doce, esse pão, em todos os estágios, Adão e Rava, eles estão um de costa para o outro. Ou seja, se não há uma abertura inicial aqui no processo, o que acontece é que todos os mundos espirituais ficam fechados, né? Eles não têm como
abrirem as suas fontes, exatamente por conta de que um Adão e uma Rava, eles estão um de costa para o outro e em todos os mundos, olha. Enfim, então, se não se sabe debulhar o trigo, se não se sabe usar o trigo, etc., você não consegue nem ter lucro com o trigo, né? Porque, e aí, ó, aqui surge a questão de que o homem não consegue avançar nos mundos espirituais e nem entender essa Torá, porque todos eles estarão um de costa para o outro. O conceito aqui, então, ele é muito mais uma metáfora do que uma explicação literal, lógico. Vamos aqui tentar abrir um arquivo aqui, vamos tentar, porque às vezes a gente esquece o nome, etc., mas a gente vai conseguir, veja. Então a gente tem um conceito, não é, de Davi, vamos uma metáfora, Davi é uma metáfora. Mulher, mas será que não existiu um rabino, etc.? Pode ser que sim, mas em cima, não é, desse rabino foi criado ali uma metáfora para mundos espirituais. Então esse rabino, né, ele é colocado dentro dessa metáfora, que é algo amplamente maior do que a história no seu nível literal. Por que eu abri aqui? Ó? Só para a gente saber, ó, Adão é formado de 9 letras hebraicas. Adão tem vários conceitos dentro da Torá. Tanto é que um desses 2 conceitos para Adão é que existe Adão Kadmon e Adão Harishon. Um é um homem pequeno, como nós conhecemos, e o outro é o homem primordial, aquele elevado, veja, e ele se encontra na própria árvore sefirótica no nível inimaginável para muitos de nós, ou para todos nós, na verdade. Então, é inimaginável chegar a esses níveis, veja como é a descrição dos mundos espirituais. Exatamente, começando Ket, Rohimá, e esse primeiro mundo, veja, se chama Adão Kadmon, onde estão os nomes sagrados. Daí por diante é que começa o mundo como nós conhecemos e não temos acesso, que é Absolute, o segundo mundo, depois o terceiro mundo. E assim tudo foi formado por letras hebraicas. O conceito aqui que nós devemos entender, ele é muito amplo e muito complexo. Num modo mais simples para explicação, quando Deus fala, não há ninguém além de mim, ou seja, ele é o único Criador. Houve-se o processo da criação, onde tudo começa a ficar mais plural em relação a tudo que está abaixo, fica mais plural. Os mundos vão se pluralizando nos seus conceitos, nas suas divisões, até chegar ao nosso mundo sólido. E diga-se de passagem, não é somente o nosso planeta, é todo o universo, que tem uma discussão ampla sobre a sua, se ele é um universo infinito ou não. Einstein diz que não, outros vão dizer que sim, que ele é infinito e que ele continua a se expandir. Infinito ou finito, o fato é que viajando a velocidade da luz, que é tão rápida para nós, veja, dentro desse conceito que nós temos, mas em relação ao universo é muito lenta. Então, se começasse uma viagem agora, daqui a 2,5 bilhões de anos, você ainda não teria chegado nem perto de chegar perto da profundidade do universo, porque essa luz que nós, e aí fala-se de luz física, não estamos falando de luz espiritual, ela é o que mais temos de rápido, é a única forma de viajarmos dentro desse espaço definido. Então, veja, essa formatação traz para a gente a nossa pequenez, também a nossa grandeza em poder entender isso, mas que é algo impossível. Quem vai viver 2,5 bilhões de anos ou mais, etc. Outra coisa
que é interessante, mesmo o presente, para nós é o passado. Porque ainda que enxergamos automaticamente, não é automaticamente. Tudo que nós percebemos sempre vai estar dentro desse flash de luz, ainda que muito rápido, está no passado. E nunca estará no presente, ainda que tenhamos essa lógica de passado, presente e futuro. Pois bem, o mundo de Adão Cadmon, que é o primeiro mundo, aí já é um mundo criado. Acima desse mundo, eu tenho o Criador. Perceba, então, que a lógica do que nós estamos falando, das letras hebraicas, quando Hashem fala, olha, não há outro além de mim, é que mesmo em Adão Cadmon, que é um nível altíssimo espiritual, e da Hashem está lá, não existe outra criatura. Adão Cadmon é apenas uma metáfora para um entendimento, para uma lógica que nós devemos, pelo menos, tentar palpar com a intelectualidade, né? Tão parca, quando eu digo parca, não que o homem não é inteligente, mas em relação às questões dos mundos espirituais. Pois bem, dá-se o segundo mundo, o terceiro mundo e assim sucessivamente, cada um nos seus níveis espirituais, e nós estamos, né, não no mundo de Asiá, mas no mundo abaixo de Asiá. Então, perceba que quando eu estou falando aqui, agora para a gente entender, sim, a argumentação que eu quero trazer para vocês é das 9 letras hebraicas que criam Adão, que são 9, né, e 9 é algo muito certo dentro dessa questão guimátrica da Torá, porque Adão tem gematria 45, Aleph, Dalet, Mem, Aleph 1, Dalet 4, Mem 40, 45, 5 mais 4, 9, e aí daria então a palavra Emet, que é 441, a somatória de 4 mais 4 mais 1, 9. E aí a gente tem o quê? Nessa questão do nome de Adão, a questão do Aleph até o Tete, que são, veja, a gente está no passo da unidade, 9 unidades. É lógico que dentro dessas 9 unidades a gente está falando de mundos espirituais e de letras hebraicas, que vão ter dentro da condição espiritual de cada letra a construção de sefirotes, mundos espirituais, etc., que não devem ser entendidas de forma nenhuma como só o nosso sistema solar. O nosso sistema solar é também uma metáfora para o maior. E, veja, e o sistema solar, aqui não querendo ser, como se diz, querendo pormenorizar o sistema solar, mas ele é tão pequeno em relação ao universo. Mas ele é primordial para fazer uma diferenciação entre todo o resto do universo. Porque, até onde sabemos, não há outro mundo com vida biológica como o nosso mundo, onde uma alma se encaixa dentro de um corpo biológico para uma missão. A ideia que se tem aqui é que o Eterno fez todo o universo, toda a complexidade, e aí a gente tem a observação do macro, do micro e daquilo que é mais dentro da nossa visão, né? O que é mais aqui dentro daquilo que nós entendemos, e o mundo se expande indo tanto para o alto quanto para o baixo, sem que a gente possa chegar a um final disso tudo. Quando eu digo baixo, é para o micro, aquilo que é bem pequenininho, a gente vai até um ponto que dá para a gente entender. Mas a discussão é se esse ponto pode, nessa questão do micro, avançar, avançar, avançar infinitamente. O conceito da realidade é muito complexo. Ele é definido por teorias, como a teoria das 4 cordas, enfim, existem outras teorias. Mas seguindo aqui. Então, quando eu estou falando dessa questão da unidade, eu estou falando da maior unidade, que é o Aleph, dizendo aqui que ainda não é Boré. É uma representação do Aleph
Mas não é, Boi, é uma letra, é um mundo espiritual, incumbido de presença divina, num nível abaixo ainda do Criador, então que a gente não consegue acessar. E todas essas 9 letras que dão início a essa partida, elas são mundos espirituais imensos. Quando nós estamos vendo a letra aqui na nossa telinha, a gente então tem que tentar, né, arranhar ou tentar compreender da forma mais básica que dá para a gente entender, que aqui são criaturas, mas contém o Criador. Então, é como no nosso mundo, o nível mais baixo. Aqui é um mundo de criaturas, mas contém o Criador. Em outra dimensão, podemos colocar em outros níveis, e talvez imperceptível para muitos. Pois bem, então isso é Adão. Não era que Adão, de fato, era um homem ou uma mulher. E Rava, ela é composta de 13 letras. Ela começa na unidade, na dezena do Yud, e ela avança até o Tzadik, que é 90, veja, ainda na questão da dezena, até que chega na parte da centena. Então, a partir da dezena, da primeira dezena, até as últimas 4 centenas, aqui a gente não está incluindo as letras sofíticas, que são as letras finais, por conta de que as letras sofíticas finais são repetições, alongamentos de letras, não só alongamentos, o mênfico, o quadrado, enfim, mas são repetições das mesmas letras em outros estágios, por isso só existem 5. Então perceba que a própria Abigail, que é uma metáfora para isso que a gente está falando, né? E aqui a gente tem uma árvore sefirótica, como o texto do Zohar vai trazer para a gente essa construção. Então a gente está falando que as conexões aqui espirituais entre as letras, elas não aconteceram. E de fato, essa ideia exatamente desses dois, não é? Tanto Rava como Adão, estarem de costa um para o outro, é porque as formatações e as considerações principais não foram feitas, não houve, isso é conhecido, a gente já falou sobre isso, numa outra forma, como restrição Aleph e restrição Beit, é que de fato a parte inicial da Torá, ou vamos dizer, da construção dessa Torá, ela não foi entendida. E Rava e Adão continuam sendo dois, um homem e uma mulher. Isso define muitas coisas, por mais simples que possam parecer, mas a análise é que sempre isso é colocada dentro de sexualidades, o que não tem nada a ver. A metáfora da sexualidade aqui é a definição entre conceito de doação e recepção, lado esquerdo e lado direito. Um não vive sobre o outro, então não vive sem o outro, não é? Veja. Então, essa ideia é exatamente a ideia de Aba e Ima, ou seja, Ró e Má e Biná. São dois conceitos de que, olha, o Ró e Má, ele está de costa para Biná, ou seja, o processo não foi iniciado. E se o processo ele não é iniciado, no iniciado de entender Kabbalah e Torá, é onde entra o conceito maior da discussão que a gente está tendo ali no texto. Ele fala, olha, numa linguagem muito simples, tinha um homem que morava numa montanha. Esse homem que morava nessa montanha, ele tinha... ele plantava trigo. A sua colheita não é citado se a colheita era muito ou pouco, não, a colheita era... Ele tinha com a colheita. Ele desce da montanha, vai para um lugar mais movimentado, onde a sociedade é maior, e ele vê ali algo que é interessante, parece apetitoso para ele, e ele come. Mas na sua ignorância, ele pergunta, olha, o que é isso? E eles falam, não, isso é o pão. Ele, interessante, isso é feito do quê? É feito do trigo. Ele fica ainda mais intrigado e come o biscoito com óleo.
Quando ele come aquele biscoito imbuído, isso é muito natural, não é? Lá no Oriente Médio tem aquelas comidas árabes, e a gente vê aqueles biscoitos, pães, não sei, né? Eles botam aquele óleo em cima, não sei se vocês, mil folhas, né, que se fala, botam aquele óleo, aquilo fica embebido ali, ele comeu isso, ele ficou, uau! Mas ele não chegou à conclusão, no final, de aprender como é que se fazia o trigo. Ele não tinha interesse, né? Ele não foi despertado, ele continuou estudando a Torá escrita. Ele não chegou ao conceito, por incrível que pareça. Ele não compreendeu que o trigo são as 22 letras hebraicas, mas que não são só 22 letras hebraicas. E por mais que ele plante, que ele estude essa Torá, se ele não entender esse conceito, ele também não vai entender um conceito que é complexíssimo dentro da Torá. Qual o conceito? O conceito que foi escrito por por um homem que foi convertido à Torá, é o único, né? A gente sempre fala isso, não repetimos, porque vai que tem alguém novo aí na aula, profeta convertido, escreveu um único capítulo, e ele faz questão de citar a questão da montanha. Ele constrói aqui duas montanhas, né? Então, ele começa falando aqui, pois os libertadores, muitos Machias, marcharão para cima, tá vendo? É do Monte Sião, veja, Monte Sião, Berrá, a palavra aqui, ó, a palavra Ra, com rei, é monte. E de Sião, então aqui, a gente sabe que esse é o Yesod de Malhut, veja. Se eu não tenho o conceito, e não tenho a chave para abrir isso, eu fico que esse acontecimento se dará aqui no nosso mundo e não será uma ocorrência universal. Perceba, quando a gente falou da questão da velocidade da luz, tudo aquilo que nós vivemos hoje é o reflexo dessa luz. Agora a gente está falando de um nível físico que sai de um nível espiritual que chegou até nós. Toda a capacidade intelectual, todas as descobertas, e muitas delas foram dadas por sonho, foi o divino liberando essas fontes. E de onde saem essas fontes? Aquilo que nós não desconhecemos, porque não sabemos o final do universo. Tudo vem do Boré. Hipoteticamente, no nosso tempo, bilhões e bilhões, e uns muitos anos, milhões e milhões, a gente chega até 13,2 milhões de anos-luz. Acho que chegou mais um pouco, porque tivemos, né, quando eu falo no coletivo, é porque a humanidade fez, é tudo um bloco só, e tivemos de construir um super, né, satélite chamado James Webb, e ele conseguiu captar, através de uma lógica, usando matizes especiais, não as cores como nós podemos captar, o final, ou não o final, até onde deu para ir, dentro das galáxias e do universo. Pois bem, que vão ter, né, várias e várias questões não entendidas, né, pelo homem. Uma proporção de 100%, 95% a gente não entende. É o que se tem, né? Eu acredito que seja bem maior. Pois bem, então voltando aqui, ó, o Monte Sião, quem salvará lá serão esses Moshim, vários Mashiach. Não existe Mashiach no conceito de como nós conhecemos. E o Mashiach aqui não é um ser humano como nós conhecemos. Mas, de fato, são vários seres humanos, veja, que eles virão salvar? Não, aqui não diz isso. Aqui diz que subirão salvadores a Sião, eles vão para cima desse monte Sião, e diz ainda que eles, aqui ó, para fazer julgamento no monte de Esaú, Esave, e o domínio agora será do Eterno. Agora nós devemos perceber que tanto o Monte Sião, não é, como, e a gente já viu essa palavra, que vai gerar santidade, a palavra Kodesh, enfim,
esses dois montes, eles são resistentes. Dentro da nomenclatura da Torá, a gente está falando sempre de Esav, de Ismael, de Jacob, mas quando nós lemos no literal, nós vemos histórias no passado, não vemos histórias internas, não vemos a construção do que realmente é. Por quê? A gente está pegando o trigo, estamos satisfeitos com o trigo, mesmo quando vamos em outro lugar que existem outras tecnologias, aquilo não é interessante para a gente. Haja vista que a gente já construiu e talvez, né, uma massa, e nem chega-se a isso, porque o que é a ideia aqui? Que a pessoa não produziu elasticidade espiritual, quando eu digo elasticidade para esticar, ou também ela não condensou os fatos de tal forma que ela crie dentro da própria alma algo massivo, algo saboroso, algo que realmente deixe as pessoas impressionadas com essa Torá. Então elas não chegam nesse nível, elas ficam no nível físico, esperando realmente algo. Nesse mundo preocupante. Por que eu digo que é preocupante? Porque do ponto de vista catastrófico, nós podemos parar de existir a qualquer momento. Basta que o Sol avance 10 graus em nossa direção, talvez, um pouco menos, um pouco mais, ou a Lua deixa o eixo da Terra, acabou-se tudo. Mas o fato é que, como nós mesmos, inclusive, esse nosso cérebro, que tem 1 quilo ali, mais ou menos, de carne, e tem a quantidade de neurônios das estrelas e tal, é uma coisa incrível, pode parar de existir. Ou seja, o meu caos pessoal, ele pode vir a parar em qualquer momento nessa realidade que é tão pequena em relação ao todo. E é pequena em relação ao todo, eu não estou dizendo no significado físico da coisa, que é o universo, eu estou falando em relação à alma. A alma que tem dentro de todos nós, que é eterna, se ela se conectou ao Boré, se ela se conectou ao Zohar Kadosh, se ela se conectou à verdadeira compreensão. Porque ao não chegar na compreensão original do fato, eu fico preso a conceitos biológicos, o que não deixa de ser importante, mas biológico etnicamente. Então eu percebo que a minha biologia, que na verdade é uma prisão para a minha alma também, é uma questão de bondade, é reencarnação, ela é maior do que a alma que tem dentro de mim e do outro. Então veja, a sua carne, o seu DNA não pode vir aqui. Isso não existe na Torá de forma nenhuma. Por isso é que nós devemos entender esses conceitos. Agora, se errar Adão, também existe uma outra coisa que é o apontamento do outro, o que a Torá proíbe extensamente. Olha, não julgarás o teu próximo. Julgue da melhor forma. E o que mais nós fazemos é o quê? Nós acusamos os personagens do Taná, sem nem saber o que é. Muitos falam que Davi era adúltero, falam que Jacó era ladrão. Isso todo mundo sabe, basta percorrer pelas terras de Edom. Falamos que Shilomo era também um homem dado a ter muitas mulheres, mas não percebemos que a Torá, ou o Zohar, né, a mesma coisa, são conceitos de um mesmo assunto, só que em níveis diferentes. Falou de Shilomo, exceto em certos momentos, é o Boré. E aí? Aí é onde nós damos aquele salto para o entendimento, lógico, que espiritualizado, do conceito maior da Torá. Se ficarmos, e é natural, preso a argumentações religiosas no nosso passado, nós não avançamos. Porque pegamos a Torá e simplesmente é o trigo, né? São as 22 letras hebraicas, etc.
e não conseguimos entender que esses Moshiim, que não vêm para salvar, eles vêm para explicar. Por isso que a ideia lá, olha, Mashiach pode vir em guerra e Mashiach pode vir em paz, porque não vai se aceitar. Houve a questão aqui, veja, da santidade do Monte de Esav. Existe. Eu não posso ter a loucura de sair por aí, não, isso não existe, Esav, não existe. Não existe como as pessoas imaginam e pregam que é, mas existe. Agora, o fator de Esav aqui, pelo texto que nós estamos lendo aqui, não é só o cristianismo. De fato nenhum. De jeito nenhum. É todo aquele que leva essa Torá literalmente. Todo aquele que não debulha a Torá. Todo aquele que não gasta um tempo compreendendo profundamente essa Torá. Então, ele tem o trigo, mas ele não sabe preparar ralá, ele não sabe preparar as especiarias e nem está preocupado com isso. Por quê? Porque ele está preocupado em estudar a Torá literal, falar que Abraham, que é filho de Abraham, que agora é judeu, e que agora está botando kippá, agora está usando tzitzit, tudo literal. E veja, tudo isso é exato, gente. Agora, Moré, mas as pessoas se sentem tão bem fazendo essas coisas, a religião tem o seu prazer. Mas é um prazer corporal. Todas as religiões são incríveis. Eu tinha uma TV, né, um livro antigamente, uma revista, na verdade, se chamava Geographic. Cara, como que eu gostava de ver as fotos daquela... São fotos incríveis. Não sei se existe essa revista ainda. Então, eles tiravam daquilo que a Shem gosta. A Shem gosta da pluralidade. Por isso que ele se criou a pluralidade. E a gente via as fotos lá, né, daqueles indianos, do pessoal, tudo muito colorido. Que coisa bonita, né? Tem algumas coisas absurdas, mas é bonito. A quantidade de cor. Em outras culturas também era assim, o cocá indígena, as culturas são coisas belíssimas que cabem a cada grupo étnico. E foi a própria questão do ego que gerou essa separação entre a humanidade, conforme eles se espalhamos, nós que somos uma unidade só, nos espalhamos pelo globo, como fomos evoluindo. Aqueles que ficaram mais negros, tinham mais melaninas, viviam em locais onde o sol era mais forte, aí precisavam exatamente desse fator a mais na sua pele. Os europeus que viviam em locais mais gelados já não precisavam dessa próprio organismo, a biologia ela foi se desenvolvendo. Você vai para o Oriente Médio, ali as pessoas têm um cílio maiores, porque eles precisam que os seus olhos sejam protegidos do sol. Enfim, existe uma infinidade de coisas. Então, veja, mas a Torá, é lógico que ela está falando da construção da humanidade, ao mesmo tempo que ela chama a humanidade para prestar atenção no universo. Porque a gente tem essa relação de universo, dentro do nosso nível e do nosso tamanho existencial. Agora, se você pega hipoteticamente falando, são conceitos aqui só para fazer uma base, pega um micro-organismo que está dentro de uma gota de água, pelo seu tamanho pequeno, aquilo é o universo para ele. Ele nunca pode chegar ao final, ele pode viajar milhões e milhões de anos dentro daquela água, pela sua proporção, ele não chega ao final desse universo da gota de água. Isso é hipoteticamente, não estou falando com bases em cálculos, etc. Nem estou afirmando que é assim, pode ser bilhões de anos, pode ser, depende do cálculo e do tamanho da célula e do tempo e da velocidade que ela viaja dentro desse pequena gota de água. Isso é hipotético em relação a tudo que nós estamos falando aqui. Então perceba que
o Zohar e o que está se trazendo aqui é exatamente esse entendimento. Quando lá fala que eles virão a Sion e vão ensinar um monte de Esav, muitas vezes a gente acha que o Esav é só Edom, mas não é. Mas não é mesmo. E a gente sabe disso justamente porque os nossos sábios foram e são odiados. Eu gostaria de deixar aqui uma ênfase que são odiados por quê? Por quê e pelo quê? Porque ninguém quis saber de Cabalá, porque sempre a supremacia racial, cultural, religiosa cobriu os fatores principais, que era e é, ou são, no plural, os maiores mandamentos da Torá: amarás o seu próximo como a ti mesmo, e ao eterno seu Deus acima de todas as coisas, estudará essa Torá, e já é um conceito, essa Torá de noite para aprender essas coisas. Só que se eu leio o literal, a Torá é pesada. Quebrou Shabat, mata. Adulterou, mata. Apedreja. Pega um animal, joga ele de cima de um... Olha que absurdo, né? Você vai subir com o animal em cima de um monte, lá em cima você joga o bicho lá embaixo, ele cai, e há uma dilapidação, o bicho, caso ele não esteja morto, aí você acaba de abatê-lo. Gente, quem em sã consciência faria isso? Veja, isso é Torá literal. Olha, se você for de uma cidade para outra, e no meio do caminho houver um assassinato, você conta os passos. Veja, a improbabilidade disso estar certo é infinita. Então você conta os passos até de uma cidade, aquela que tiver menos espaço, o assassino veio dali. Isso não pode ser possível, porque o contrário a isso também é verdadeiro. De repente, não, o cara foi da outra cidade. É uma questão aqui. Aí pega-se o boi, corta a cabeça, o sangue começa a jorrar ali, e aí tudo bem, você está perdoado. Por isso que quando o Boré deu a Torá, ele deu a Torá oral. Qual foi a falha, e é a falha de todas as religiões? Hoje ainda a gente tem sacrifício animal em Israel. A gente tem a ideia da construção do terceiro templo, porque agora, quando o terceiro templo for construído, que não consta na Torá, fala a glória da segunda casa será maior que a primeira, tudo vai ser resolvido. Por quê? Vamos começar a matar animais em Israel, num templo, um templo feito por mãos humanas, e aí está tudo resolvido. Sendo que a problemática não está dentro do templo. A problemática está dentro do ser humano. Por isso que vão vir esses machirins, para aqueles que estiverem interessados em estudar esse Zohar Kadosh, mas para aqueles que são contra a Torá, quem são contra a Torá? Ou pelo menos contra o Zohar. E se é contra o Zohar, é contra a Torá. São aqueles que falam, não, esse negócio de cabala existe. Vocês acham que não tem? Rapaz, tem gente que odeia cabala, odeia o cabalista. E aí, como eu pontuei, pode ser que, não é, a pessoa ali na frente, ela tem as suas razões, porque também pegaram a cabala e fizeram um monte de besteira. Aí no seu Facebook bota cabalista, vão aparecer homens vestidos de mago, com bola de cristal na mão, prometendo isso e aquilo por dinheiro, vendendo cabalá, não ensinando a verdade da Torá para as pessoas, não estudando a Torá de noite. Tudo é uma argumentação, magos, tudo é feito com varinhas, incensos, sabe? Tudo que você pode imaginar do pior. Por quê? Porque levaram a Torá, somente estão pegando trigo. Vamos continuar a leitura aqui então, gente. Então, aprendemos que o livro oculto é um livro que pesa na balança das luzes, a gente leu aqui, até a cabeça mais deliciosa de todas as eleições, que é a cabeça da Núquiva, de Atique, chamado Desconhecido, né? A gente viu essa questão do Atique exatamente
aqui no nosso, deixa eu ver se eu acho aqui, a Tiquiominha, ancião de dias, não tem aqui a descrição, mas é o ancião de dias, chamado de desconhecido, ou rocha, cabeça. Essas escamas são penduradas em um lugar onde não estavam antes, ou seja, a cabeça da Tique. Neles pesavam aqueles que não tinham armas, a saber, os reis. Mas a essência, as escamas estão no corpo, ou seja, a coluna central, que é Tiferet. Este, onde está o julgamento, este é o acordo ali, não une-se e não é visível nas escalas. Nessas escalas, as luzes da esquerda sobem de baixo para cima e nelas sobem os que não foram, as que ficaram e as que serão. A gente tem ali Tiferet, tem Malhut abaixo, a coluna central precisa de Yesod, precisa também das Sefirotes, umas paralelas às outras, com outras acima delas, mas essa é a ideia ali da parte do corpo de Tiferet, onde essas escamas que são definidas aqui, né? A ocultação foi instalada dentro da ocultação e assentada em um crânio, veja, Keter, ou seja, Keter de Airampim, cheio de orvalho, de cristal, tudo metafórico, que é Rorimá, o culto de Airampim. A membrana de ar que está entre o crânio e Rorimá, o culto era purificado e escondido. Os cabelos da cabeça de Airampim, que são chamados de lã pura, estão na escala, a vontade de todas as vontades. O Hatson de Hatson é revelada na testa de Airampim, através das orações dos seres inferiores, que somos nós. A supervisão dos olhos abertos, que nunca dorme, guarda constantemente está instalada nos olhos de Airampim. E a supervisão do inferior depende dessa supervisão supernal de Airampim. O vice-rei real tem duas narinas, que é o segredo do nariz que revive o espírito da vida em tudo. Então, veja, toda uma linguagem metafórica, né? A questão do crânio, que são níveis e níveis espirituais, aquilo que nós chamamos de computador universal, que, né, espelha, conforme a gente viu ontem, cirurgicamente, os aspectos para cada vida e etc. Não é? E que esse nível que está falando de Keter, de Airampim, que é bem elevado, agora sim a gente abre aqui para mostrar para vocês, são mundos elevados e que existe, não é? Acima, ou seja, existem vários graus de Airampim. Esse Airampim não chega a Dankadimá, mas aqui tem Gálgata, tá vendo? Então, que é o crânio, o Airampim está abaixo do crânio. A gente tem aqui uma formatação que a gente sempre mostra para vocês, olha, aqui é a descrição da árvore sefirótica, segundo, não é? Segundo, ó, crânio, rocha, está aqui em Keter, mas lá, segundo o desenho acima, esse crânio está ainda acima de Keter. Mas veja, uma coisa repete a outra. Não existe aí uma coisa científica que mostra isso muito infinitamente. Uma coisa está dentro da outra. Nossa alma está dentro do nosso corpo. Nosso corpo tem células que estão dentro deles. Dentro das células tem prótons, nêutrons e outras coisas. Né? Temos proteínas, etc, etc. Tudo uma coisa dentro da outra. Estamos dentro de um mundo que está dentro do universo. O universo está dentro de Deus. É uma coisa dentro da outra. É uma coisa simplesmente inexplicável. Né? E existem conceitos e teorias incríveis que nos levam a pensar. Agora, o fator aqui é que eu não estou falando de um crânio. O fator aqui é que eu não estou falando de olhos somente, e de menina dos olhos, ou de orelhas, ou de nariz, ou de boca. Eu estou falando de metáforas.
Metáforas que foram usadas no nosso nível para definir algo tão superior e magnífico, que só pode ser acessado, lógico, a partir do momento que você começa a romper as clipotes e todas as películas, né, essas clipotes, todas essas cascas que devem ser quebradas dentro de você. Pois bem, então veja, o cabelo da cabeça de Arampim, que não é literal, né? A gente falou antes sobre cabelo e é o assunto que a gente está chegando aqui agora para o entendimento, cabelo de Arampim, que são chamados de lampura. Veja, a gente quando tem lá a visão de Daniel, eis que eu vi um homem, seu cabelo era lampura, e a gente logo é levado a uma visão antropomórfica e criamos essa imagem, olha, a gente viu um homem, e etc., como que funciona isso? Pode-se ver alguma coisa, mas isso não significa que é a realidade. Isso no caso da Torá, é tudo menos aquilo ali que está sendo falado, que se viu. É uma linguagem metafórica. Por isso é que se fala da questão do trigo. Você vai levar isso no literal, aí a coisa começa a ficar complicada pela questão de não farás imagem de nada que está acima do céu, nem abaixo da terra, tá vendo? Então, principalmente do que está acima do céu. Então, veja, essas linguagens metafóricas, ela pode confundir a pessoa. E é fato. Então, de lampura, estão na escala da vontade de todas as vontades. A gente já leu, Ratson de Ratson, e dessa supervisão de Arampim, o vice-rei real tem 2 narinas. Aí a gente viu lá que Zerampim, é o segredo do nariz para reviver o espírito da vida em tudo, né? Porque a ideia do nariz é oxigenação, ainda que a questão da luz que se transforma em ar é um conceito negativo, porque o Yud entra ali, a gente tem essa aula, já fizemos essa aula, é um conceito complexo, mas o Yud entra ali entre a palavra Or, né, Aleph, Vav, Reish, e ela se torna a palavra Avir. Então há uma morte espiritual, não no sentido da morte ser para sempre, é uma morte, é uma desconexão que pode ser trabalhada. Então, por isso que eu falo morte, mas é um estancamento do divino, porque há um sufocamento. Na verdade, o ar ele transforma a luz em algo que não é bom, né? Ou seja, e aí tem que se ponderar sobre esses aspectos. Mas vamos seguir aqui em frente, então. A Torá, então, segue Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz, que tá Bereshit ali e Hur. No princípio, Elohim criou os céus e a terra, Bereshit 1:1. Estas são as 6 palavras, correspondente a Hesed, Gevurah, Tiferet, Nitzah, Od e Sod. Então aqui é onde a gente começa a compreender a Torá, Bereshit 1:1, que a gente já tanto leu, né? Traz para nós exatamente, né, a construção disso. Primeiro a gente Barashit, criou 6, anulamos essa primeira parte, ou seja, Barashit, no princípio ele criou 6 palavras. Olha, exatamente, porque temos 7 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele criou? Uma linguagem muito, vamos dizer, sem noção religiosa. Eles atropelam a ciência, guardam um dia da semana falando que é Shabat, até mata o outro apedreja se não guardar esse Shabat. Sendo que a gente sabe, a gente tem 2 hipóteses aqui. Ou a gente acredita em tudo que Deus criou, ou seja, que o homem foi criado muito, muito antes, existiu os homens das cavernas, existiu todo um sistema antes da existência da humanidade. A gente até viu isso na última aula. A evolução do homem é o que prova, mais do que tudo, que houve e haverá evolução.
A evolução científica, a evolução em todas as áreas é o que prova que houve, né, e haverá evolução. Se houve e haverá evolução, é porque barreiras podem ser quebradas e aquilo que evolui já não é mais o que era no passado. Também o estudo da Torá é uma evolução para o mundo da alma, que é o mundo eterno. As pessoas irão compreender que o mundo eterno, não é? Ele não depende de nada físico. O mundo da alma não depende de nada físico. Haverá ressurreição? Sim. Mas o mundo, o que vai voltar para dentro do corpo é a alma. E não é o corpo que voltará para a alma, mas a alma voltará para dentro do corpo. Percebendo isso, então, que nós estamos falando aqui em relação... Veja, então, todo o assunto funciona em cima disso. A Shem, no princípio, criou essas sefirotes. Essas sefirotes têm níveis angelicais, tem forças espirituais. Tudo que rege está ligado a Hesed de Gevurah no equilíbrio de Tiferet, como nós vimos ontem. Então eu não devo ser demasiadamente bondoso. A gente sempre fala, essas pessoas que só são amor, não sei o quê, né? E às vezes são pessoas que tentam andar por esse caminho. Nós mesmos podemos ter experimentado isso na nossa vida, mas uma hora a pessoa explode. E quando explode, ela pode explodir até por causa da bondade que ela fez para o outro, e o outro foi ingrato. Né? Quem gosta de ser enganado, né? Essa é a verdade. E aí você pode ser pura Gevurah naquele momento. Depois você se arrepende, vê que errou, e etc. Fica chateado. Veja, ninguém é 100% amor, até porque não dá. Veja. Então, mas na verdade lá está se criando essa correspondência, esses níveis espirituais. O começo, que é Biná, está acima deles. Todos eles estão abaixo em Biná e em Zerampim. Né? E estão suspensos e descem das 7 feições da caveira. Keter. Eles se espalharam para os mais preciosos, as 13 refeições da barba. As 13 feições da barba de Airampim, do qual se infere segundo o verso a saber, eram sem forma e vazio. Do hebraico aqui, né, exatamente lá de Bereshit 2. Essa palavra sem forma e vazio, eu não sei aonde aqui a gente lê um texto, foi em Obadias, está aqui, ó. Exatamente a palavra Haitá, essa palavra que a gente falou ontem, está aqui no texto. Ó. O que está sendo discutido aqui é exatamente essa sabedoria que a gente está falando, e que esses sábios aqui, que não serão judeus, por isso que a Torá, o Taná fala, olha, colocarei um povo em ciúme com vocês. Quer dizer, os judeus, eles vão ter ciúme dos cabalistas, porque os cabalistas, eles conseguiram, com guerra muito grande, porque não nasceram judeus, não sabiam hebraico, nada disso, estão trazendo uma compreensão que vai salvar muitas almas. Então, veja, quando fala aqui que havia escuridão, a palavra lá, existe essa palavra aqui, vamos voltar aqui, exatamente em Bereshit 1, até aqui, olha. Então, Haitá, Torro, Paborro, né? A palavra Haitá, que a gente tanto já falou, não é? Sobre 410 e 420 anos da duração do tempo, etc., está aqui, ó. Se tornar-se, etc., vem da palavra Raiá. Não da Raiá com um rete que vai formar os animais vivos, né? Tornar-se, etc., aqui, ó, exatamente. Também pode ser cair, acontecer, tornar-se, ser. Então, aí está, então, Viaretes, a terra, né, sendo, ou aconteceu, ou era, torro vaborro, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a superfície da árvore. Então, a discussão aqui também, no outro texto lá de Obadias, a gente viu a palavra Haité sobre isso, veja. Então,
sem forma e vazia, Tohu Vabohu, como está aqui no texto, ó, Tohu Vabohu, Haitá, ó, Haitá, Tohu Vabohu, a terra era sem forma e vazia, e que contém 13 palavras. Então, como será explicado, a segunda ocorrência da terra, a palavra terra, com a qual o segundo versículo começa, não é contado entre estas 13 palavras. Continua aqui. Como aprendemos, porque emergiu da terra que foi danificada por causa do pecado da árvore, do conhecimento do bem e do mal, pois nela se misturava o atributo do juízo severo. Lembra que a palavra, o nome, as letras formam Rava, que é quem comeu inicialmente, metaforicamente, a questão da maçã, e o Zohar vai falar que maçãs são almas, ou seja, as almas foram trazidas de forma incorreta para o nosso mundo, gerando todo esse caos que nós temos hoje. Pois bem, pois nela se misturava o atributo de juízo severo, como escreveu, né? A causa do fundamento de Hashem tem, né, amaldiçoado. Bereshit 5:29. Ou ter amaldiçoado, né? Portanto, não se conta com os 13, e ele começa com a palavra foi. Foi sem forma e vazia, e a escuridão estava na face das profundezas, e um vento de Elohim se moveu sobre a superfície da água, que são 13 palavras, e essas 13 palavras são derivadas das 13 características do mais precioso, que é a barba de Airampim, que é explicada mais adiante. Então, a ideia que ele tem aqui, deixa eu ver se a gente consegue montar aqui com vocês, dessa palavra Bereshit, né? Ele fala aqui que existem 13 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo até aqui, ó. Então, ele chega a citar aqui no texto essas 13 palavras, né, que vão até ali a questão do espírito que estava, o espírito é Ruha, não é, a presença que estava sobre ali, e aqui ele traz o mesmo texto que está lá, ó, Elohim, né, ao Penei, Ramain, né, que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, a face é a palavra Penei, Ramain é a água, e ele conta essas 13 palavras. E aí ele continua aqui, são derivadas das 13 características das mais preciosas, que é a barba, veja, é uma metáfora, a barba não é, de Zerampim, que são, de Airampim, de fato, e que são explicadas mais adiante. Aí ele segue agora aqui, falando dessas 13 questões, e ele segue aqui, voltando agora para a metáfora das 6 sefirotes, que são consideradas 6.000 anos, que o mundo existe, ou existirá, antes de se chegar ao processo dos últimos 1.000 anos, que é o 7º milênio. E derivam e se expandem de 6 primeiras palavras, que são criado, Elohim, o céu e a terra, e a 7ª, que é Biná, né? Está acima deles e só se fortalece. Ou seja, a palavra, no princípio que os precedeu, o Bereshit, tudo foi destruído em 12 horas, como escrito. Estava sem forma e vazia. O 13º será estabelecido por aquelas 12 horas, como misericórdia, e eles serão renovadas como antes. Esses 6 surgirão novamente, por quê? Porque está escrito, criado, e depois está escrito, foi, o que implica que agora não é mais. Isso porque certamente foi durante os 6.000 anos, e no final, durante o 7º milênio, e sem forma, e vazio, e escuridão. Por quê? Foi destruído. Este é o significado. E somente Hashem será exaltado naquele dia, segundo Ishaiá 2:11.
ou seja, durante o 7º milênio. Toda essa porcaria que o humano criou vai se acabar. Somente Hashem vai ser exaltado. E é lógico que idólatras não vão entrar, né? Como que vai? Como que vai? Idólatra morre, acabou. Né? E é difícil falar isso, né? Mas acabou. Por isso que o trabalho da gente tem que ser muito sério. Muito sério. Se a gente quer salvar almas, ele tem que ser muito sério. Tem que falar, olha, se fala tanto aí no Edom que as pessoas vão para o inferno e que vão ficar lá o resto da sua existência. A gente tem que falar algumas verdades também. Idólatra. Ah, mas Moré, o Eterno não salvou o pai de Abraão, seus irmãos. Não. Eles começaram a saída da idolatria. Eles começaram uma caminhada, isso é falado por Midrashins, então eles fizeram um esforço que não é nada fácil. Falar em sair da idolatria, qualquer tipo de idolatria, haja vista que a idolatria não é só a idolatria de fato. A de fato, né, tá ligada a ego, recepção, é muito difícil. E outros conceitos mais. Então essa caminhada para sair desses níveis intelectuais, pela fé, que vai por um lado, não é? Enfim, ou é só pelo estudo, não pode, as coisas têm que se ligar. Veja, vamos continuar aqui para a gente ver se termina, né? Se consegue terminar. Ah, consegue, olha. Vamos ver aqui, então, essa questão desse 7º milênio, né? As marcas das gravuras parecem uma cobra comprida que se estende assim, e aquilo de modo que a cauda fica na cabeça e a cabeça junta dos ombros. Passa e furioso, guarda e esconde uma vez em 1000 pequenos dias de providência. É revelada através dos seus feitos. A barbatana sobre a qual o mundo está situado está na sua sorte, que sua cabeça é quebrada nas águas do grande mar, como está escrito, você quebrou a cabeça da serpente do mar. No hebraico, tá nininha. A gente já estudou, né, sobre isso. Tá em Sefer Sirá, né, lá falando sobre os Mazalotes, os planetas, etc. Nas águas, Terrilim 7:13. Havia 2, mais um retornado, pois o Taninim é grafado sem o Yud lá, que é a marca do plural. Mesmo que seja grafado, cabeças é singular, como escreveu. E sobre as cabeças, do hebraico Rashei, do ser vivo, era a semelhança de um firmamento. Ezequiel 1:22. Diz o Rashei, com Yud, mesmo que fosse a cabeça de uma única criatura, aqui também sobre a serpente do mar, embora diga cabeças no plural, que realmente significa a cabeça de uma serpente. E Elohim disse, haja, do hebraico Yehi, luz, e havia, no hebraico Vaihi, né? Ele diz para essa luz existir, e essa luz aqui, Or, que vem exatamente da palavra Vaihi, como a gente vê aqui, ó, existe essa palavra Vaihi, luz, Bereshit 1:3, isso é semelhante a, pois ele falou e foi, no hebraico Vaihi, ele disse, ele formou com as letras hebraicas e foi, Terrilim 33:9. A palavra e foi, Vaihi, é acoplada dizendo para mostrar que Vaihi é por si só a palavra Yehi, luz. Né? Então, é uma forma também de se escrever a palavra luz, literalmente luz, por si só. Porque Ri é aba e coluna direita, e Vaihi é imã esquerda, através da coluna central, que é o segredo de Zerampim, que o reconheceu, Yehi, Yud, Rei, veja, Yud, Rei, Yud, e Vaihi,
Vav, Yud, Rei e Yud. Uniram-se para partir dele e foi feita a permutação Yud, Rei, Vav e Yud, porque letras idênticas não são contadas duas vezes. Yud, Rei e Vav são o segredo de Ab e Zerampim, que reconcilia Yud, o último Yud de Yud, Rei, Vav, Yud, e a Sheriná inferior, como o Rei a Sheriná, eles são pesados na mesma balança. E os seres vivos correram, né, e voltaram, Ezequiel 1,14, assemelha-se a Elohim, viu a luz que era boa, Bereshit 1,4. Este é o significado de que dizei aos justos que com ele ficará bem, não é o Tov, Ishayahu 3,10. Este verso, e Elohim viu a luz que era boa, sobe na balança, mas no primeiro versículo, haja luz e havia luz, né? À direita e à esquerda, e depois atravessaram na coluna central. A irmã, que é Rohimá, né? Que é Rohimá, e é parente, que é o segredo de Biná, quando que são aludidos em haja luz e havia luz, ou seja, essas duas sefirotes, haja luz e havia luz. Haja luz em Biná e havia luz. Como mencionado, acima foram incluídos através dele cada um dos outros no segredo do Yud Rei, que é a parte principal e superior do tetragrama, ligado ao mundo de, não é, os níveis de alma de Hayá e Eridá, e o nível de Neshama, que é a primeira parte do tetragrama, que é Biná. Pois bem, então, deixa eu só achar aqui, que eu acabei tendo que fechar o olho para pensar aqui e acabei perdendo aqui a leitura. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, acima foram incluídos, através dele, cada um com os outros no segredo de Yod Rei, que é Rohimá e Biná, são coroas emanadas e abraçadoras, a razão pela qual Rohimá e Biná são chamados de irmã e parente. Está de acordo com o versículo: diga sabedoria, você é minha irmã, e chame a compreensão de seu parente. Michelei 7,4. Pois bem, então, aqui em Michelei 7,4, e muitas vezes na Torá, às vezes por se levar a coisa bem fora dos textos hebraicos, a gente tem um problemão, não é? Porque a gente pode achar que aqui está uma coisa difícil, né, de compreender, mas não está. Veja, Provérbios, no 7,4, vamos ver como é que está aqui escrito exatamente em hebraico, e como é necessário, realmente, hoje a gente tem um auxílio nesse site, é incrível, ajuda muito, veja. Então aqui no 7 e no 4, ó, a gente tem aqui como ver o que está escrito, ó, diga, ó, amor, não está sabedoria, está Rohimá, tá vendo? Diga Rohimá, Ahati, Et, aqui, ó, Arrote, né, tá vendo? A gente não tem aqui como tá aqui, ó, diga sabedoria, diga Rohimá, Arrote, irmã, e chame Et, Umidá, Lá, Biná, tá vendo? Taquerá, veja, a palavra Rohimá e Biná estão aqui. Não tem nada escondido. Tem nada escondido. O que está escondido é para aqueles que não querem entender a Kabbalah e tomam isso como realmente, né, a sabedoria desse mundo e não acreditam nas sefirotes, mas na Torá não está escondido. Aqui, ó, revelado, Rohimá e Biná, que é o que o texto está trazendo aqui para gente. Basta aprender o hebraico e ler lá, olha. 6 sefirotes, Hess, de Geburat, Tiferet, Netzavod e Yesod, sai do ramo da raiz do corpo, que é uma língua que fala grandes coisas. Esta língua está escondida entre Yud, Vav e Dalet. Por que Yud, Vav e Dalet? Porque é a forma que se escreve o Yud por extenso, que fala grandes coisas. Essa língua está escondida, aqui eu repeti a leitura, Yud, Vav e Dalet, e Rei Aleph, tá vendo? Agora sim, o Rei e o Aleph, que são os Rohimá, Biná. Por que Rei Aleph? Porque é o tetragrama, a primeira parte do tetragrama, Yud, com Rei Aleph, né? Yud, Ra,
veja, que são Rohimá e Biná. Esse primeira duas partes do nome, Yud, Rei, Aleph, ele é chamado, né, de Rohimá. Veja, ó, Yud, aqui escrito por extenso, e Rei, Aleph. O Vav não conta porque é um conector. Esses dois são chamados de Rohimá e Biná. Como é escrito, um dirá, eu sou de Hashem, e o outro se chamará pelo nome de Yaakov. E o outro subscreverá como a mão a Hashem, e se autodenominará pelo nome de Israel. Yeshayahu 44:5. Na verdade, o próprio sobrenome de Siá, eu sou de Hashem, e esta é a irmã, ou seja, Rohimá, que é proibida para relações sexuais, como uma irmã, porque é incompreensível. Não se tem como você manter esse tipo de relação, é incompreensível para nós. E o outro se chamará pelo nome de Yaakov. Este passará, esse parente, né, esta é a parente, que é a Biná, onde começa a iluminação de Rohimá. Portanto, diz, pelo nome de Yaakov, porque o nome denota compreensão. E outro assinará com a mão de Hashem, Daat. O próprio sobrenome pelo nome de Israel e a propagação do Daat para Zerampim. E então Zerampim é chamado de Israel, que significa, na verdade, o sobrenome, como é mencionado. Tudo está expresso em Yod Rei Vav, ou seja, em Rohimá, Biná e Daat. Todas essas três, Rohimá, Biná e Daat, estão incluídas na língua secreta em imã para Daat, que não é a medeia entre as duas colunas, Rohimá e Biná, que estão em imã, incluindo dentro de si Rohimá e Biná e Daat. Porque ela ela abre-se por ela e emerge, aba-se, senta-se na cabeça de imã, no centro, e é coberto daquela maneira. Ai daquele que descobre sua nudez. E disse, Elohim, haja luminar no firmamento no céu, Bereshit 1:14. Isso indica que o macho, veja, esse macho que é Zerampim, governe sobre a fêmea, que é Malhut. Por isso, o macho é chamado de o grande luminar. A mulher é o pequeno luminar. Como está escrito, o justo é um fundamento eterno, ou fundamento do mundo. Michelei 10:25. Justo, que é o que? A Sefirá Yesod, literalmente a fundação, o nome que se dá. De Zerampim, Yesod, Yesod de Malhut, que se chama mundo. Está implícito que o mundo não existirá se não fosse o justo. E, portanto, ele governa sobre ele, ele explica porque é assim, dizendo Yud, que é Rohimá, é a supernal Ab Imam. Né? Yud, que é Rohimá, e supernal Aba, e supernal Ab Imam, que eu não estou vendo se tem um acento, gente, me perdoe. Iluminado ambos os reis, iluminando, impregnando a primeira rei com a fêmea. Então, Yud se unificou dentro de si, esperando-se do rei, subiu em seus níveis ao alto, Inúquiva, e tornou-se escuro. Ima brilhou e abriu os portões, depois veio a chave que incluía 6 sefirotes, que é Zerampim, e que cobria a entrada de Ima, que é Biná, e se juntavam abaixo com uma com a outra, ou seja, tanto com a Núrquiva quanto com a Ima. Ai daquele que expõe a entrada.